Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero fazer uma perguntinha, duas na verdade. Por que o Ederson não voltou do Fortaleza para o Timão? E precisava do Bruno Melo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, a diretoria do Corinthians tem feito ótimos movimentos no mercado, né? Contratou muito bem da temporada passada para agora, com os reforços que já chegaram, com a chegada do Paulinho esse ano, com a busca por um centroavante, para montar um time forte para Libertadores, tudo isso legal, a gente já sabe. Agora tem alguns movimentos, dois especificamente que eu vou tratar nesse vídeo, que tá difícil de entender, porque são situações muito específicas em que, diante da necessidade, a diretoria agiu na direção oposta, na direção contrária. Vou falar do Ederson primeiro. O jogador que foi contratado junto ao Cruzeiro, chegou muito bem, vocês lembram, fazendo gol a média distância, inclusive naquele time do Thiago Nunes, depois perdeu espaço. Um volante muito técnico, que consegue avançar, que pisa na área, que chuta muito bem, mas que também ocupa bem os espaços, que marca bem e tudo mais. Sem espaço foi emprestado ao Fortaleza e teve um grande destaque no time, quarto colocado no Brasileiro, classificado para a fase de grupos, onde o Fortaleza vai disputar uma inédita Libertadores, nunca disputou na sua história. O Ederson foi destaque desse time. Destaque do Fortaleza, classificado para a Libertadores, quarto colocado, numa das melhores temporadas da história do clube. Pois bem, esse jogador simplesmente voltaria de empréstimo para o Corinthians, que tem muitos jogadores no setor, que contratou muito bem para ali, que ainda tem outros jogadores interessantes, como o Victor Cantillo, como o Duqueiroz, aquela coisa toda. Mas o Corinthians simplesmente liberou o Ederson para ele renovar com o Fortaleza. E o Fortaleza renovou com ele por mais um ano. E o Ederson tá tudo bem, tá adaptado lá, vai jogar Libertadores, vai jogar a mesma competição que o Corinthians. Não sei se tem acordo de cavalheiros, né, que eles não possam se enfrentar caso aconteça, mas mesmo assim, né, eles estão disputando o mesmo objetivo. E o fato do Corinthians não utilizar o Ederson me estranha, porque justamente quando a gente monta um time sem centroavante, que ainda não chegou, e tem o Jô lá, mas quando você escala um time ideal com a chegada do Paulinho, para colocar um ataque, possivelmente, né, num 4-4-2 talvez, né, ou no 4-1-3-2, de movimentação, com o William e o Roger Guedes lá na frente, o meio de campo com o Juliano, o Renato e o Paulinho, você precisa de um primeiro volante. Para não insistir no Gabriel, que eu acho até uma injustiça com o Gabriel, que é um volante que já entregou muito ao Corinthians, mas não vive uma grande fase técnica e que o futebol hoje exige um pouco mais de qualidade, não só na destruição, mas na construção também. Pô, você tem um volante que está voltando, eu não digo nem para ser titular, mas para disputar a posição, para ser uma alternativa para esse setor, e o Corinthians simplesmente ignorou, simplesmente mandou ele renovar mais um ano com o Fortaleza, esperou alguma proposta de fora, ele tem uma cláusula automática que se vier uma proposta da Europa, do exterior, ele precisa sair e tudo mais, o Corinthians pode fazer dinheiro com ele, mas será que o Ederson é só alvo de uma moeda de troca ou de uma potencial venda, ou ele pode ser utilizado tecnicamente também pelo que ele apresentou no Fortaleza? Será que há uma definição desse primeiro volante? Será o Paulinho, que a gente já viu que tem jogado mais à frente, que tem marcado muitos gols, que está num outro estágio da carreira, que pode funcionar muito mais como um camisa 10? Será que não teria chance para o Ederson brigar por posição na primeira função do meio campo ali, um cara que tem uma boa saída de bola, ou até mesmo ser um eventual substituto de um desses três jogadores de meio, porque a temporada é longa, é extensa, é insana, é complexa, é desgastante? Para mim, o Victor Cantillo seria o titular. Mas a gente sabe que ele tem um pouco menos de poder de marcação, determinados jogos você não vai conseguir utilizá-lo e tudo mais. Ele desfalcou o time em vários momentos na temporada passada, então você precisa de reposição. Aí você vai contar com o Gabriel de novo? Tá, tem o Duqueiroz, que também está buscando o seu espaço. Mas por que não deixar o Ederson para disputar essa posição? Você precisa de elenco, né? O Corinthians vai disputar muitas competições. E abrir mão do Ederson eu achei no mínimo estranho. Fica aqui a crítica de que não foi um movimento bacana da diretoria do Corinthians simplesmente liberar o Ederson e não cogitá-lo aproveitar em mais uma temporada. E aí, falando em Fortaleza, né, falando no Ederson ficando por lá, tem a vinda do Bruno Melo, que eu não sei se tem uma coisa relacionada à outra, mas essa contratação eu achei muito estranha, gente. Estranha no sentido assim de desnecessária. Eu sei que o Bruno Melo tem
características mais polivalentes, que é um cara que pode atuar defensivamente ou saindo de uma linha de três pelo lado esquerdo. O Silvinho não joga dessa forma, mas tudo bem, tem uma possibilidade, né, dele mudar o repertório, mudar o jeito de jogar, e aí você tem um jogador com essa característica. Ele faz a lateral esquerda, ele joga de volante também, você precisa de alternativa, só que veja bem, né, se você precisa de um volante, você acabou de descartar um que renovou com Fortaleza mais um ano, que é o Ederson, que poderia voltar e preencher o setor. E volantes o Corinthians tem bastante, mas tudo bem, o Bruno Melo faz essa função, ok. Faz a de zagueiro também, o Corinthians precisa de um zagueiro, fato. Mas não seria mais fácil contratar um zagueiro do que um lateral, volante, zagueiro, sendo que você já tem laterais, sendo que você já tem volantes e que você, então, se precisa de um zagueiro, contratasse um jogador que é da função, que é do ramo, que é da característica, não um cara que joga improvisado ali no setor. Minha preocupação é porque a gente sabe que o Fábio Santos é um titular absoluto, tem confiança do técnico, renovou e tudo mais, é um ídolo, capitão, blá, blá, tudo isso a gente sabe. E o Lucas Piton jogou muito pouco na temporada passada, exatamente porque o Fábio Santos é um titular constante. Se o Lucas Piton jogou pouco na temporada passada, com a contratação do Bruno Melo, desculpa, ele não vai nem ser relacionado em alguns momentos. Não sei se o Bruno Melo vai ser o reserva imediato, mas assim, não vejo necessidade na contratação, porque a sensação que a gente tem é que barra o crescimento de um atleta que ainda precisa evoluir, precisa amadurecer, como é o Lucas Piton, mas que, poxa, precisa de mais oportunidades e nunca as tem porque já tem um titular estabelecido. E agora, com um concorrente na posição, vai ficar mais difícil ainda. Então, um cara de 29 anos, que não fez lá uma boa temporada nesse Fortaleza, em que o Ederson foi bem, em que o time teve uma boa... um bom retrospecto, que chegou na Libertadores, o próprio Bruno Melo acabou preterido por conta do estilo de jogo do Vojvoda, que abriu o Lucas Crispim de ala, enfim, que utilizou outros jogadores ali, não necessariamente o Bruno Melo. Pode ser que o Bruno Melo chegue, dispute posição com o Fábio Santos, assuma titularidades em alguns jogos, dê assistência, jogue bem e tudo mais, e se mostre como uma boa contratação, mas nesse momento ela me parece desnecessária para o que o Corinthians precisava. Vamos aguardar. Já está no CT, já fez exame, deve ser confirmado aí, mas essa do Ederson ter ficado lá, poxa vida, acho que seria um cara muito útil para a temporada que está começando. O que vocês acharam dessa história? Da permanência do Ederson no Fortaleza e da chegada do Bruno Melo? Quero ouvir vocês. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!